Então vamos lá. Uma das coisas, uma das teorias, né, que eu sempre gostei muito de estudar, né, até como, né, estudante de graduação e também antes, né, pelo menos é uma das matérias preferidas para mim desde a época do ensino médio, é essa parte da gravitação universal, né? Basicamente, gravitação universal de Newton. E por que a gente fala também agora da gravitação, né? Fala da gravitação universal de Newton, né? É porque, galera, realmente a gravitação, ela foi reformulada, podemos dizer assim, ou foi reinterpretada, né? Quando Einstein é, teve, né, uma luz a respeito, né, desse fenômeno, né, mudando um pouco esse conceito, né, que Newton, né, introduziu, né, a respeito da atração dos corpos, tá bom? Então a gente vai ver um pouco isso, tá? Que é essa diferença entre a interpretação de Newton e a interpretação de Einstein, né? Qual é essa diferença meio no conceito também, não vamos entrar nas contas, não é nosso objetivo aqui, tá bom? Então a gravitação universal, né, ela estuda então o que? A lei da gravidade, não é isso, pessoal? Então a gente vai abordar nessa aula, né, o estudo da gravitação universal de Newton, onde faremos, né, uma introdução histórica, vendo os principais cientistas da época. Então, como a gente já viu, né, também toda essa parte de estudo teórico que a gente tem feito, né, a respeito da parte aí, dos fenômenos, né, físicos, sempre eu faço um apanhado histórico para mostrar de onde que essas coisas surgiram, como elas vieram, né, a se apresentar, né, em que época exatamente, porque isso é muito importante. Então, o que é essa gravitação universal? É a parte da física que estuda o comportamento e movimento dos astros, né? Ou seja, estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que os cercam. Tá bom? Então, olha só, a gente define, né, essa gravitação basicamente através desse comportamento de astros, planetas, né, e de corpos que os cercam. Repare que a gente tem uma ligação muito forte entre a gravitação, né, e a astronomia, né, a cosmologia, toda essa parte. A gente vai entender isso, né, em seguida, mas é claro, né, galera, a gente sabe que a atração entre, né, os planetas, né, e o Sol, né, tudo isso representa a nossa, vamos dizer assim, todo o quebra-cabeça, né, que torna, né, a nossa vida possível, né? E por isso que isso é interessante de se estudar, do ponto de vista também da grandiosidade, né, no qual essa lei da gravitação ela atua, né? Então são sempre lidando com planetas, como eu falei, com estrelas, porque são, né, corpos muito grandes, certo? A gente está lidando sempre com muita matéria, certo? Então de cara a gente observa isso, que a lei da gravitação universal ela tem uma característica peculiar, que é da gente saber que ela atua, né? E a gente percebe isso muito claramente, né, com relação a muito mais, né, de maneira muito mais óbvia, né, a gente vai ver isso, quando a gente tem corpos muito maiores, corpos, né, de massa muito grande, né, como planetas e tudo mais, né, astros, né. Então, olha só, na gravitação, desde cedo, né, na história da humanidade, há registro de observação dos corpos celestes, né. Antigos escritos chineses falam de fenômenos astronômicos, como eclipses, surgimento de cometas, né, e além disso, né, também os navegantes, né, que se orientavam pelo movimento da Lua e pelas estrelas, né, pessoal? Todo mundo sabe, né, das grandes navegações,
né, das cartas, né, de navegação, que eram muito dedicadas, né, boa parte ao entendimento do céu, né. Pessoal, alguém já visitou um observatório astronômico? Alguém já foi alguma vez, já viu um telescópio, já, né, utilizou um telescópio para olhar para o céu à noite? Alguém já teve essa experiência? Não, Maria, ainda não. Alguém aí, pessoal que gosta de conversar aí, ó, que gosta de se. Porque tem uns que ficam meio acanhados, mas alguém já foi com a escola, talvez? Já, Guilherme? Aonde você foi? Aqui em São Paulo mesmo? Ah, da USP? Que legal, bacana, hein? Vocês foram à noite ou vocês foram só visitar o. Para olhar o céu à noite ou foi só para conhecer mesmo o observatório? Escola, né? Legal. Bom, é, eu me lembro quando eu, no meu primeiro ano de faculdade, né, de física, eu estava na universidade, né, calor, tinha primeiro semestre, né, bem desgastante, né, pessoal? Vocês terem ideia, eu tinha quatro matérias, não sei quantas matérias vocês têm, acho que vocês devem ter umas quatro, né, também, ou cinco, né, imagino. Mas eu tinha quatro matérias apenas, né, e, e era cálculo, física, geometria e programação. Cara, era muito cansativo, né? Aí bate aquele desânimo, né? Aquela coisa. Legal, legal, Maria. É tipo um planetário, você quer dizer, né? Ah, um aplicativo, SkyMap. Ah, entendi. Que legal. Sim, mas assim, o que eu ia falar com vocês é que quando vocês tiverem oportunidade, acho que se você entrar no site da USP mesmo, ou desses observatórios que tem aqui em São Paulo, que aqui é um lugar que tem muita coisa legal, procurem uma visitação que às vezes ocorre na tardezinha, no início da noite, ou à noite mesmo, né? Que é para você observar o céu noturno, né? Para você conseguir enxergar os planetas, as constelações e tal. Não só, né? Você às vezes consegue até ver um conjunto de estrelas e tal, né? E eu me lembro, eu estava contando, pessoal. Ah, Eduardo, é, é, a parte de a área nuclear eu também entendo um pouquinho. Eu posso falar uma outra hora a respeito, né? Tem algumas visitas no IPEM, né? Na USP, né? Que vocês poderiam fazer, né? Podemos pensar nisso. O IPEM, né? Tem 3 reatores lá, né? Eu já fiz várias vezes visita lá no reator do IPEM. Acho que na USP também deve ter algum mini reator, né? Mas é bem legal, nós podemos combinar, né, no semestre que vem, se eu der aula para vocês de novo, né, ou alguma outra turma aí, ou algum outro professor que tiver junto com vocês, a gente pode combinar de marcar essa visita. Mas eu acho que é difícil porque vocês são da noite e no IPEM, por exemplo, só faz visita pela manhã, né? E são 2 dias na semana, se não me engano. Aí teria que ver quem estaria disponível, né, no horário, quem está trabalhando e tal, para conseguir ir, entendeu, pessoal? Então, é porque é pela manhã. Né? Eu já tentei marcar algumas vezes, né? É meio difícil, como são poucos os horários, né? É difícil conseguir. E outra, a turma não pode ter mais de 16 alunos, se eu não me engano. Então tem que dividir a turma. No caso de vocês, por exemplo, a gente teria que dividir, né? Mas podemos ver. Isso aí é algo que a gente dá jeito. Uma visita interessante seria ir no INPE, né? Que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Né? Já está falando desse assunto. Mas poderia marcar lá em São José dos Campos. Eu já fui lá também, muito legal. Tem lá a parte de desenvolvimento e construção de satélites, né?
tem a Embraer, tem o ITA, né? Dá para ir fazer um passeio muito legal. Mas voltando ao assunto, pessoal, eu estava lembrando aqui. Então, quando eu entrei, né, estava no primeiro semestre da faculdade, e aí, né, aquele desgaste, né? Você sabe como é que é, muita matéria cansativa, né? De física, de cálculo, de álgebra. E aí, eu lembro que um amigo falou assim, cara, vai lá no planetário, né? Aí eu fui no planetário com alguns amigos, né? O pessoal que eu tinha acabado de conhecer, enfim, primeiro semestre. Aí eles falaram, volta aqui lá pelas 6h30 que a gente já está conseguindo fazer observação do céu e hoje Júpiter vai estar bem visível. Eu falei, como assim, né? Será que dá pra ver, né, desse jeito mesmo? E aí a hora que deu aquele entardecer assim naquele horário de 6h30, né, hora que tá bem aquela penumbra, né? O crepúsculo, né, como dizem, né? Bem baixando assim, o sol começou a aparecer à noite mesmo, né? Aí deu para ver alguns astros já, alguns planetas. Aí tinha o técnico do observatório lá, fica na montanhazinha assim, num monte que tem atrás do planetário, né, de Vitória, né? Então, fica dentro da universidade também lá. Cara, é, aí a gente conseguimos observar Júpiter, né, os anéis de Júpiter, vimos também Netuno, né, cara? Ó, a sensação foi indescritível, tá? Pode parecer, né, engraçado, mas pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de ver Júpiter, você fala, cara, como é que pode? Realmente dá pra ver os anéis, sabe? Assim, do planeta, sabe? Porque uma coisa é você ver um planetinha lá, né? Uma bolinha, sei lá, né? A Lua, você vê lá aquela bolinha. Mas quando você enxerga Júpiter mesmo, caraca, Júpiter realmente existe, né? Como você está olhando com seus próprios olhos, entendeu? Que é uma bolinha com aqueles anéis em volta, né? Inclusive dá até pra ver um satélite de Júpiter que estava em volta, que tem vários, né? E eu fiquei em choque, assim, né? Realmente fiquei maravilhado com isso, assim. Eu me encantei mais ainda pela física na época, né? Então, eu continuo me encantando, mas na época foi algo que me deu mais um gás, assim, para continuar estudando, né? Apesar de todo o cansaço, né? Que a gente já estava tendo com relação a essas matérias cansativas, né, pra caramba, vocês sabem como que é. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir, eu aqui em São Paulo falo, mas eu ainda não consegui ir no Observatório Nacional, no Observatório Astronômico, né? Mas eu vou tentar ir, assim, eu já ouvi falar de alguns lugares, né? Mas ainda não consegui ir, né? Por causa dessa correria nossa, mas enfim, né? Se eu souber de algum lugar, né? Se eu souber de algum evento, que agora não está acontecendo, obviamente, mas eu também passo para vocês, eu vou incentivar vocês aí a procurarem, que é bem legal. Então, olha só, né, vejam Júpiter, galera. Se tiver a oportunidade, vejam. Então, olha só, um pouco de história, a gente vai falar só desses modelos, né, geocêntrico e heliocêntrico, né, ou seja, a Terra como centro do universo, né, e o Sol, né, heliocêntrico, como centro do universo, né, o Sol e a Terra. Então, olha só, começando com o modelo geocêntrico, vocês já devem ter também essa informação, né, que antes, né, de Copérnico, né, é, o grande astrônomo que apresentou, né, para o mundo, né, levantou, né, essa questão de que, a, que a Terra não era o centro do universo, né, e inclusive Galileu também, né, pagando esse preço aí por apresentar essas ideias, né. Nós tínhamos vários pensadores, como Ptolomeu né, século II, né, depois de Cristo, né, formulou que o universo formulou, né, um modelo em que o universo, que a Terra era o centro do universo, né, ou seja, todos os corpos giravam em torno da Terra, né, inclusive o Sol.
tá? Então, que entendia-se que tinha também uma certa distância padrão entre um astro e outro, né? E isso, ao longo do tempo, foi se mostrando inviável, né? Do ponto de vista matemático, né? E físico também. Então ele dizia que os planetas giram em órbitas concêntricas, né? Por isso fala concêntricas, né? Que a Terra é o centro ali. Eu não terminei de ler Bom, o modelo que duraria esse foi o modelo que durou até o século XVI, né, com as discussões a partir de Galileu e Copérnico. Né. Então, já no modelo heliocêntrico, né, mudando esse patamar de entendimento, Copérnico apresentou em 1400, Copérnico, né, que nasceu nessa época entre 1473 e 1543, né, bem na época das grandes navegações, aqui do renascentismo e tudo mais, ele foi quem apresentou pela primeira vez. Oi, Larissa. Link? Você quer o link? Tá bom. Tá aí o link. Ele apresentou então, né, essa modificação, né, essa nova interpretação através, claro, de trabalhos, né, vindos de outros, né, muitos outros pensadores, né, que a gente está dando uma resumida, obviamente, né, no qual Copérnico tomou coragem, né, e mostrou que o Sol, na verdade, é que era o centro do universo. Né. E Galileu, né, também defendendo essa mesma ideia, né, ele foi um grande inventor que na época propôs aí essa teoria também, né, só que agora utilizando um telescópio. Né, o Galileu foi o primeiro cara a fazer uma observação, né, com um telescópio, né, que ele desenvolveu, com uma lente de aumento. Né. Depois disso, Kepler, né, ele, com essas ideias, né, da interpretação de Copérnico e muitos outros, né, Galileu entre eles também, ele apresentou 3 leis, né, que envolviam a análise do movimento, né, dos astros em torno do Sol. Né, que, claro, né, para que a gente entenda o movimento, né, para que a gente consiga compreender realmente como a Terra se move, né, no universo, né, ou como a gente se comporta do ponto de vista astronômico, ele tinha que fazer isso com relação ao Sol, né, que era o que era a teoria já, né, que para eles tinham sido comprovadas. E aí Kepler apresenta 3 leis, que é a lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. Né. Esse assunto a gente não vai entrar, né, nessas teorias, né, que não é bem o objetivo de hoje, mas só para mostrar que tudo que Kepler fez, né, partiu, né, das observações de Galileu. E Galileu, né, e Kepler serviu também como base para muitos, né, dos cientistas, né, que viriam a desenvolver grandes teorias como Isaac Newton, né, que conseguiu enxergar com toda a sua genialidade, que a gente já tem falado disso várias vezes aqui, que é esse, né, que a gente tem, que é o tema da aula de hoje, que é a lei da gravitação universal. Então, neles a gente entende que 2 corpos atraem-se, né, gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado, né, da distância que separa seu centro de gravidade. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Existe, então, né, um centro de gravidade entre essas pessoas, né, que elas estão meio fora do centro de gravidade, né? Vamos pensar que seria mais ou menos isso aqui. Então seria mais ou menos aqui, né?
E essas pessoas, né, que ele colocou aqui mais embaixo, mas aqui a gente entende que a massa 1, né, atrai a massa 2, né? Existe essa interação entre as duas massas e que a distância, né, que dividindo a distância entre eles, fazendo a distância ao quadrado, né, multiplicando pela constante da gravitação universal, né, que é 6,77 10 a menos 11, a gente mostrou como encontra essa constante, né, na última aula. A gente mostrou esse valor, né? A gente consegue definir a força que um corpo atrai o outro. Agora, pessoal, vocês acham que existe uma força muito grande aqui entre essas duas pessoas? Você acha que elas estão se atraindo de alguma maneira? Tem essa característica, né? Isso, mas aí que tem uma característica, né? Qual é a grande diferença da lei da gravidade, né? Entre a lei da gravidade e a lei do magnetismo? O ímã, vamos lá, o ímã, você pega um polo, né? Um polo do ímã, né? Norte e sul, o que vai acontecer? O norte e o sul vão se atrair, isso. Agora, se você coloca o norte com o norte, o que vai acontecer? Vai se repelir. Aqui na lei da gravidade não acontece isso, na lei da gravitação. A lei da gravitação ela é só o quê? Atrativa, né? Não existe elas. E essa lei ela está definida no aspecto do seguinte, pessoal, que dois corpos de massa muito pequena, né, eles vão se atrair também, mas a força que um atrai o outro, nesse caso, por exemplo, é muito pequena, certo? Observa assim uma coisa, agora vocês já estão mais experientes na parte de interpretação física. Olha só o valor dessa constante, certo? 6,6710 a menos 11. Se você colocar 6,6710 a menos 11 aqui, se a massa que for vamos supor que seja, né, 70 quilos, pese esse cara aqui de verde, né, e esse outro de cinza, ele pesa, vamos colocar dois valores fáceis aí, né? Um pesa 100 quilos e o outro pesa 70, né? Vamos supor. Vamos colocar aqui, um tem uma massa maior que a outra. Né? Então, a gente teria isso dividido por uma certa distância aqui. A gente vai fazer exemplos ali, né? Mas vamos supor que essa distância seja igual a 1. Né? Então, pessoal, se a gente tivesse então 7.000, né, dividido por 1 metro, tudo fazendo com relação às unidades do SI. Né? 7.000 dividido por 1. Então seria 7 vezes 10 é 3, né? Que é 7. Vou colocar assim. Só uma interpretação para vocês lembrarem disso, né? Quando vocês forem fazer. Então vamos supor que ficaria 7 10 a 3, não é isso? Elevado a 3 ali, que é 7.000. Vezes quanto? 6,6710 a 11. Então fica 10 a menos 11. 10 a menos 11 menos, né? Fica, mais, né? Menos 7. Vou colocar aqui, ó. 6,67 vezes 10. E aqui em cima menos 11.
Vamos fazer essa conta. Tá mais ou menos, né? Mais ou menos 4,49, né? 48, uma coisa, né? É 47. Foi 47 aproximadamente, né? 47. Qual vai ser a ordem de grandeza dessa força? A gente está medindo uma força, né, pessoal? 47 vezes 10 a quanto? Vou fazer aqui essa conta, ó. Vai dar menos 11 mais 3, né? Que é igual a menos 8. Então, olha só, pessoal, mesmo você fazendo, dependendo da massa que você tem, né, você teria algo em torno de 47, 10 a menos 8 newtons. Ou seja, é muito pequeno, né? É uma força muito, muito, muito pequena. Tá vendo? Então a atração entre dois corpos, né, de massas, né, pequenas, no caso, para esses termos, né, são exatamente a força muito pequena, justamente porque a constante gravitacional ela tem esse número muito pequeno. Então toda vez que vocês observarem essa conta, lembre que você tem que colocar aqui, ó, G, a ordem de grandeza é 10 a menos 11. Ó. Então, para que isso realmente mostre alguma influência, você tem que ter aqui nessa conta, aqui nessa relação das massas, algo muito grande, né? Você tem que ter algo da ordem de pelo menos 10 a 7, né? Vamos supor assim, você teria que ter centenas, às vezes milhares de toneladas, eu quero dizer, entendeu? Você teria que ter algo em milhares de toneladas para você conseguir atrair alguma coisa, entendeu? Para que um desses aqui fosse atraído por uma, né, por uma determinada massa, eu teria que ter aqui assim algo exatamente monstruosamente grande, né, de massa. Tá bom, galera? Então, olha só, isso é observado claramente quando você vê a Lua, né? E aí a gente observa que tem o quê? Uma ação e reação, que a gente viu, né, isso já. Ah, muito bem perguntado, Maria. É porque assim, a gente está falando da gravidade, quando você fala gravidade da Terra, né? Também, né? Mas sim, quanto maior a massa, certo? Quanto maior a massa, maior vai ser a força aqui, né, de atração, né? Ou seja, a força da gravidade vai ser maior, sim, quando você aumenta a massa, certo? Tem essa relação direta, né? E tem a ver também com a distância, tá bom? Então, olha só, mesmo que você tenha algo com a massa muito grande, se esse corpo que passa, então vamos supor, né, pessoal? Lembra a astronomia é a melhor forma de explicar isso. Tem a Terra que está girando em torno do Sol com determinada velocidade e tal, né? A massa da Terra é gigantesca. Vem um asteroide que está passando lá perto de Marte, né? Então, está longe, está bem longe da gente, né? Mas se por acaso ele começar a se aproximar, né, da órbita da Terra, ou seja, né, de alguma maneira coincidir, né, daquele momento em que a Terra está ali, né, naquela posição, o asteroide coincidentemente chegar próximo da nossa órbita, né, aí sim a massa da Terra vai interagir com a massa do asteroide, que é uma massa muito menor, e vai atrair, né, vai trazer esse asteroide para perto da nossa órbita, né, terrestre, né? Tá bom? Então por isso que se você parar para pensar, né, assim, a Terra sofreu, né, por milhares de anos, sofreu com quedas de asteroides, né, de chuvas e não sei o que, mas algumas crateras, né, arqueológicas mostram isso, mas assim, realmente
tem que dar um azar danado, vamos dizer assim, né? Exatamente, Maria. A força aumenta à medida que ele se aproxima, né? Porque olha só, à medida que a distância, se você colocar uma distância pequena, né, você está dividindo por um número pequeno, né? Observa a fórmula, né? Se o D aqui é igual a 1 milhão, né, é claro que você vai dividir as massas, vai ficar menor ainda, lembra? Que eu nem coloquei, é que eu coloquei 1, lembra? Coloquei 1 metro, né? Agora 1 ao quadrado dá 1, né? Agora se eu colocasse 1 milhão ao quadrado, então 1 milhão de metros, você ia dividir tudo isso aqui por 1 milhão, né? Então fica mais, ou seja, a força vai ser ainda menor, tá bom? Vamos olhar para o aspecto, né, da fórmula mesmo, né, galera? Muito bem, então olha só. Então a força, né, ela ocorre de maneira que existe então a força de ação e reação, ou seja, a força que a Terra provoca sobre a Lua provoca sobre a Terra, né? E obviamente a massa da Terra é muito maior que a Lua, portanto a Lua fica presa, né, na órbita da Terra, tá? Então é claro que existe uma distância entre elas, por isso é chamado então de ação e reação. A Lua ela está o tempo todo caindo sobre a Terra, porém, como ela percorre um caminho, né? Ela percorre um caminho, né, em volta da Terra, não é isso? A gente sabe que a, né, que a Lua não vai cair, né, de vez, né, vamos dizer assim, sobre o nosso planeta, né? Aqui, galera, só para mostrar aquela mesma continha que a gente fez, né, na semana passada, né, que eu expliquei sobre a queda livre. Então, o corpo, então, vamos supor que um corpo que esteja, né, submetido à força da gravidade, né, tem um determinado peso P, né, com a massa M2, quando ela é atraída, né, com relação à massa da Terra, que é a massa M1, né, então a força da gravidade vai ser igual ao peso, a força da gravidade vai ser a massa da Terra vezes a massa dessa massinha que está aqui, né, que está sendo atraída, né, pela Terra, e portanto você corta aqui a massa, né, você pode cortar essas massas, fica então com a fórmula envolvendo a aceleração da gravidade, né, porque a aceleração da gravidade nesse caso vai ser então a constante gravitacional, a massa, né, da Terra dividido pelo raio da Terra, que pode ser também, dependendo da altura que você quer medir. Então, por exemplo, se você quer medir a altura de um satélite, de um avião que está, alguma coisa que está um pouco distante, né, da superfície da Terra, então você tem que considerar a altura, né? Aí você soma o raio da Terra, que é esse aqui, né, mais a altura do corpo, né, que se encontra o corpo. Essa continha a gente fez na semana passada, não podemos passar. E, então, olha só, para vocês terem ideia, pessoal, quando a gente tem então a 6 mil quilômetros, né, seria mais ou menos aqui envolvendo o raio da Terra, né? A 6 mil quilômetros, você ali, né, andando, né, pela rua, né, ou andando aí né, numa superfície qualquer plana, né, você está submetido a essa gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você subir, né, mais um pouco aqui, né, ou seja, mais 7 mil quilômetros, você estaria, né, você diminuiria a sua aceleração da gravidade para 2,5, tá? Se você tiver um pouco mais, né, chegando aqui a mais ou menos 19.500 quilômetros, né, longe do raio da Terra, do centro da Terra, a sua gravidade estaria praticamente em 1,1 metros por segundo. Olha que legal que é isso, eu achei bem legal essa montagem. Aí quando fala gravidade zero, né, pessoal, quando o pessoal está lá, ó, na estratosfera, né, que a gente viu, né, naquela aula,
É isso? Deixa eu até tô com tudo na região de gravidade zero, que seria, né, cerca de 26 quilômetros, 26 mil quilômetros, tá bom? Oi? Como assim? Na gravidade. É, à medida que você. Sim, à medida que você vai indo para o centro da Terra, né? Sim, sim. Mas é muito difícil você fazer essa conta, né? Porque existe uma série de fatores também, né? E no caso, você teria que considerar que a massa da Terra vai ser diminuída, né? Entendeu? Então você teria que pensar em algo assim, à medida que você vai, se você vai, se você vai diminuindo, você teria que pensar assim, né? Se você vai andar aqui, sei lá, 2 quilômetros, né? Aí você tem que considerar, tem que tirar toda essa casca aqui, e agora é essa superfície que que vai valer, né? Vamos supor, teoricamente teria que pensar assim. Então, à medida que você anda, né, para o centro da Terra, você também desconsidera um tanto de massa ali, né? Então é um pouco mais complicado. Então é um pouco mais complicado, entendeu? Porque aqui para cima você está indo sim, creio que sim. A distância está diminuindo, né? Como tem muita massa ainda, com certeza, com certeza, com certeza. É, assim, tem algumas discussões, né, pessoal, que confundem, por exemplo, quando você mergulha, né? Se você mergulha em altas profundidades, não quer dizer que é a gravidade que está né, tá fazendo ali pressão, né, na cabeça, igual o pessoal fala, né? Tem até, os mergulhadores têm até que subir com velocidade, né, muito baixa para que é porque na verdade a pressão, na verdade, que é envolvendo a pressão da água, né? Então, alguns exemplos aí de às vezes algumas pessoas se confundem, né? Então, por exemplo, o casco de um submarino tem que ser algo absurdamente grande, reforçado, né? Porque ele tem que suportar altíssimas pressões, já que ele vai mergulhar por às vezes 3 4 mil é, quilômetros de profundidade, né? Da superfície ali da água, né? Mas aí a pressão que envolve, na verdade, é a pressão de água, né, em torno do casco, né? Só para exemplificar. Então, subindo, né, a gente tem essa gravidade zero, que é bem legal, né? Que a gente, né, prevê mais ou menos essa altura aí de 26 mil quilômetros. Então, aqui é a tirinha, né? Eu sempre gosto de colocar algumas tirinhas aí para o pessoal também refletir é, sobre essas questões, né? Então, olha só, que o Garfield, ele diz, né, você está muito gordo. É, estou ouvindo, quero que você perca seu peso, tudo bem? Ok, ela falou. E onde vai? Em um planeta cuja gravidade seja menor. Então, pessoal, essa é famosa, né, essa tirinha, né? E obviamente, né, pessoal, para ir num planeta com gravidade menor, né, você teria várias opções. A Lua mesmo já tem uma gravidade menor que a Terra, né? E, e você tem outros, outros planetas aí que podem seguir essa ideia do Garfield. Aqui, galera, aqui eu quis colocar, a gente falou de satélite, né, no início da aula. Então, essa aqui é a forma de a gente calcular, né, o movimento a velocidade para alcançar, né, uma velocidade, né, de órbita aí, né, para que um corpo, né, um satélite consiga se desprender, né, e entrar em movimento em torno da Terra, né, ele tem que vencer essa força centrípeta aqui, né, que é o FCP, que é igual à força da gravidade. Então, se você fizer a força, né, centrípeta igual à força da gravidade, você
conseguindo então para determinados níveis de, né, de velocidade de lançamento aqui, né, você precisa ter também isso, né, com qual força você está qual força você está conseguindo, né, aplicar para tirar, né, ou seja, para alcançar uma determinada altura, né, distante aqui da superfície da Terra, né, para que você tenha uma velocidade, né, consiga alcançar essa velocidade centrípeta, né, relacionada à órbita dos satélites. Então vamos supor, usando então, né, aqui a FCP é a força centrípeta, né, que é a força da gravidade, corta as massas, que é uma massa qualquer, né. Então aqui a gente tem que ver, né, a velocidade, a força centrípeta, né, para quem ainda não lembra, né, quem talvez não se lembre, é a massa, né, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né, por uma distância. Né. Então aqui o raio seria exatamente o raio da órbita, na verdade, né, que é saindo do centro da Terra, indo até uma altura, né, seria uma altura de órbita, né, corpos em órbita, né, a gente está falando das órbitas. Então, cortando, né, a massa desse corpo, como eu mostrei, e passando aqui, né, o R para o outro lado, tira aqui a raiz, você tem a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, dividido por essa distância, né, R, né, esse raio de órbita aqui. Aí eu estou mostrando essa equação só para vocês entenderem que é possível, olha só, né, quando lançamos um corpo a partir da superfície de um planeta, com velocidade inicial v0, é possível que esse corpo não mais retorne ao planeta, né, desde que o valor de v0 seja igual ou maior que a velocidade VE, denominada velocidade de escape. Tá? Então, tendo uma determinada velocidade, né, v0 inicial, esse corpo ele consegue vencer, né, essa força de atração, né, da Terra, e com isso a gente observa o seguinte, que se V0 seja igual ou maior que essa velocidade VE, né, ela se solta da Terra, né, pessoal? Sendo que essa velocidade VE é dada como 2gm, né, sobre R. Então, para a Terra, a gente tem que a velocidade de escape é igual a 11,2 km por segundo. Tá? Então, se a velocidade for menor que 8 km por segundo, ela retorna à Terra. Né? Se for maior ou igual, né, a 11,2 km por segundo, ela não retorna, ela se solta. Né? E entre 8 e 11,2 ela entra em órbita elíptica na Terra. Olha que legal. Né? Entenderam, pessoal, essa questão aí? Então, os lançadores de foguete, né, de satélite, eles precisam ter essas contas, né, muito precisas, né, de maneira bastante precisa, para que você consiga estabelecer essa órbita em torno da Terra. Né? O foguete, então, ele precisa alcançar essa velocidade, né, vencer exatamente a velocidade, ultrapassar nessa barreira dos 11,2 km. Observe que não é quilômetro por hora, né, quilômetros por segundo. Tá? Então a gente tem aqui um satélite estacionário, né, para a gente ter uma ideia, né, falando de como funciona essa questão das órbitas. Então, né, eles recebem este nome pelo fato de se apresentarem parados, né, em relação a um referencial solidário, né, à superfície, né, do planeta. Então, observe que esses satélites, né, pessoal, eles falam geoestacionário, né, eles estão, às vezes, estacionados em relação a um ponto, né, ou seja, tem um satélite, por exemplo, que ele fica parado em cima do nosso país, né, em cima do Brasil. Né. Existem alguns satélites que ficam parados em cima da Europa, né, outros em cima dos Estados Unidos, na verdade vários, né, a gente sabe, né. Então, exatamente para eles fazerem todo esse trabalho, né, envolvendo essas conexões de alta, né, as conexões de comunicação que a gente tem, né, transmissões via satélite, né, pessoal, tudo isso que a gente tem é exatamente devido a essa característica do posicionamento dos satélites, tá, que utilizam, né, toda essa teoria, né, para que eles
fossem colocados ali, né, eles observam todo esse fenômeno envolvendo a gravidade. Tá bom? Aqui outras coisas interessantes a respeito, a gente já está finalizando, né? Condições para que um satélite fique em órbita geoestacionária. Então a condição é: sua órbita deve ser circular, né, e contida no plano equatorial da Terra, né, ele tem que estar posicionado aqui, né, nessa região do centro da Terra. Né. Seu período de translação deve coincidir com o período de rotação da Terra ao redor do seu eixo, né, que é 24 horas. Então aqui ocorre que o período dele, né, de movimentação tem que acompanhar exatamente, né, o tanto que então tem que ajustar a velocidade né, com relação à superfície para que ele consiga acompanhar, né, toda a rotação da Terra. E seu raio de órbita deve ser de 6,7 raios terrestres aproximadamente. Né. Interessante. Outra coisa aqui envolvendo os efeitos das marés, olha, os navegantes, né, eles sempre souberam que havia conexão entre as marés, né, e a Lua. Né, mas nenhum deles foi capaz de formular a teoria de forma satisfatória para explicar as duas marés altas que ocorrem diariamente. Newton mostrou que as marés elas eram causadas pelas diferenças na atração gravitacional entre a Lua e a Terra, né, sobre os lados opostos desta. Né. Aí a força gravitacional entre a Lua e a Terra é a mais forte, né, sobre o lado da Terra, que está mais próximo da Lua, né, e mais fraca do lado oposto, que está afastado da Lua. Então, pessoal, quando você tem, né, a Lua cheia, ou quando a Lua está mais próxima, né, de determinado lado, né, da Terra, vai ocorrer o fenômeno, né, das marés. E obviamente quando você tem um lado, né, que tem uma cheia, né, uma maré cheia, você vai ter que o outro lado vai estar, né, esvaziado, né, você vai ter uma baixa, né, uma maré baixa de outro lado. Tá bom? Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida a respeito desses dois temas, né? Satélites, marés? Então agora vem a atividade prática, pessoal. Eu vou passar, então, vou mostrar para vocês como funciona, né? Então aqui é a atividade que eu passei para vocês, está lá no roteiro 7, né? Usando o simulador, né? Que é o laboratório de força gravitacional. Já está no Canvas, usando esse link, que é esse aí que eu passei para a Larissa ali. Oi. Diga, Maria. Diga. É a última questão, né? Ué, essa questão eu respondi ali atrás. Aí você vai ter que pensar naquilo que eu expliquei. Lembra que eu expliquei o porquê da constante gravitacional? É um dos motivos, né? Lembra da constante gravitacional? Olha, às vezes era isso, você estava preocupado em responder as questões e não prestou atenção na minha explicação, né? Tá massa?
Então. Uhum. É isso que eu tô falando. Eu expliquei aqui nessa. Tá vendo o slide aí? Você tá conseguindo ver? Tá acompanhando? Então, o que você acha que tem a ver? Então, se você pensar, olha a massa do lápis, é muito pequena, né? É uma massa bem pequenininha. A sua massa é muito maior que a massa do lápis, certo? Não, não. Ainda não consegui fazer vocês entenderem isso. Olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte, galera. Olha o valor da constante gravitacional. Tá conseguindo ver, Maria, né? Tá vendo, Maria? 6, você tá vendo aí? 6,6710 a menos 11, certo? 10 a menos 11. Deixa eu escrever aqui quanto que é 10 a menos 11 para vocês. 10 a menos 11. Vamos ver se vai dar, hein? 0,0. Me ajuda a contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Então 6,67. Então é 11, 667. Deixa eu colocar um zero mais. Aqui tem 11, né? Tem que vir até aqui. Tá bom, galera? Então vamos pensar, isso que eu quero que vocês entendam. Vamos fazer a continha, não tem problema, coloca os valores, ó. 10, vamos pôr aí 0, vamos supor que pesa 50 gramas um lápis. 0,50, né? Quilogramas, né? Vezes, vamos supor que você pese, sei lá, 50 quilos. Tá bom? Gente boa aí, né? Tudo bem, tudo bem. Eu também emagreci pra caramba nessa quarentena, então imagina, né? Eu tô super fitness aí, não comi brigadeiro nenhum. Dividido pela distância. Distância, então, vamos supor que a distância seja, sei lá, né, você está falando que está bem perto de você, está em cima da sua mesa, então seja, sei lá, 0,10 metros, né? Ao quadrado. Tudo bem? É isso que eu quero dizer, assim, de cara, olha só, 50 vezes 0,50. 0,050 vezes 50. Vamos fazer só essa partezinha aqui, ó. Depois a gente coloca outra, né? Só essa parte. Certo? Dividido por 0,10 ao quadrado. Vai dar 250. Então olha só, mesmo que você faça alguma coisa aqui, vai ficar sempre muito, ou seja, qualquer massa que você pegar, eu digo assim, pode ser, sei lá, uma bola de boliche, um elefante do seu lado que tem, sei lá, 1 tonelada, um prédio, para pensar, você vai numa montanha, né? Aquela massa absurdamente grande. Mesmo assim, essas massas ainda são muito, muito, muito pequenas no ponto de vista de promover uma força gravitacional, porque a constante gravitacional ela é muito pequena, entenderam? Tem que ser algo, olha o tanto de zero, ou seja, para você aqui, ó, deixa eu colocar aqui, né? Essa força aqui que a gente acabou de fazer deu 250, né? Coloca aqui embaixo. Essa conta que a gente fez aí deu 250. Então a força seria muito pequena. Então essa conta que a gente fez, ele igual a 250 vezes 0,00067.
Ou seja, não tem, né? A força é ínfima, né? Então, Larissa, perdão, Larissa, Maria, vou te, vou te mostrar aqui, ó, um simulador. Deixa eu abrir o simulador e aí vocês vão ver mais ou menos qual é a ideia. Porque lá eu tenho essa conta. A constante. Hum, ótimo. Uhum. É, sim, sim. Exato, exato. Sim, porque a constante, ela é algo que tá, vamos dizer assim, o que é a força da gravidade? A força da gravidade, ela é um fenômeno inerente, né? Então faltou também, por causa do tempo e tudo, também teria que entrar em algumas questões mais filosóficas, né? Porque que é uma aula de laboratório. Se fosse na aula de física mesmo, a gente entraria em algumas informações mais características do aspecto filosófico também. Porque olha só, a gravidade, ela, ela é algo que não tem como você vencer ela, certo? Não tem como você anular a gravidade, a não ser que você se afaste da Terra, certo? Então você tem que obedecer isso, né? Então não tem como a gente vencer a gravidade da Terra. Olha o tamanho da Terra e olha o tamanho da gente. Então o tamanho da Terra ela é tão grande que realmente, né, supera, né, aquela constante gravitacional. Entendeu, Maria? Aquela constante de 6,67 lá. Diferentemente desse caso aqui do que você está vendo no simulador, né? Você está vendo aí? Está funcionando, pessoal? Tá. Então aqui é essa mesma conta, tá vendo? Ó? Se eu aproximo a massa, vamos supor que você falou do lápis, se eu aproximar, ó, olha a força. A força sobre M1 por M2, né? E é um valor muito baixo. Né? Você coloca em notação científica, ó, 10 a menos 8, ó, igual a gente fez aquela hora naquele exemplo. Né? Então, agora, se você coloca, né? Você vai aumentando, 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 vai aumentando. Você repara que continua sendo. Então você colocou 1 tonelada, continua sendo 10 a menos 8, tá vendo? Né? Existe, claro, agora aumentou, mas não aumentou a ponto de ter uma influência real, né? De atração, né? Como pudesse levar uma atração entre os dois corpos, porque ainda a força ela é muito baixa. Né? Então, assim, você está falando de toneladas aqui. Agora, se você coloca aqui centenas, milhares de toneladas, claro, né? Aí você vence, né? Realmente essa força de atração ela vai existir. Né? Porque é isso que é. Hum? Uhum. Exato, exato. Mas não é só, né? Não é só. Eles não, na verdade, todos eles estão presos. Boa pergunta sua, porque faltou falar isso também, né? Tem muita coisa interessante para ser discutida. Mas todos os planetas estão, né, do sistema solar, eles estão presos à força gravitacional do Sol, né, da nossa estrela, né, que é a estrela que possui um tamanho, né, acho que aqui no primeiro slide, deixa eu sair rapidinho, no primeiro slide eu tenho a imagem lá, né. Então olha só, pessoal, o tamanho aqui na escala mesmo, se for olhar em escala, acho que essas imagens elas estão em escala, né, eu digo, escala quer dizer o seguinte, o tamanho de cada planeta
né, está realmente, ou está bem próximo do que é a realidade, entendeu? Então olha o tamanho da Terra, que é esse aqui. Então é aqui peraí, como é que é mesmo? Fugiu o nome dos planetas. Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Netuno, Júpiter, né? Enfim, né? A gente está exatamente no intervalo, né? Vocês sabem disso, que é o intervalo que realmente dá as condições para que a gente consiga ter vida aqui na Terra, né? Exatamente nessa posição que a Terra está. Se a gente tivesse um pouquinho depois, um pouquinho antes, provavelmente estaríamos como os outros planetas que não têm vida, né? Até onde foi também comprovado, né? Que dificilmente Marte ainda estão investigando, mas os outros têm chances muito pequenas de ter vida mesmo, né, nesses planetas. Mas olha só, olha o tamanho em escala, né, olha o tamanho do Sol, né? Então o Sol ele é muito, mas muito maior do que qualquer um dos planetas. Né? Júpiter também é muito grande, Netuno é muito grande, né? Mas eles são feitos de gases, né? São gases condensados com um núcleo aqui. Né? Mas eles são muito, muito densos também. Então os planetas terrestres, né, que vêm até aqui em Marte, você tem essa característica, né, de que eles estão presos a essa gravidade da Terra, do Sol, né, e portanto pela massa do Sol ser muito maior, todos estão presos a ele, né, e eles também não se atraem, né, não se chocam um com o outro, igual a Maria questionou, porque eles possuem uma velocidade de rotação, né, velocidade de translação e de rotação, né, Maria? Então, assim, se por acaso, vamos supor, num instante de tempo, né? Mesmo que isso não aconteça, mas sabe o que o universo é capaz, mas se por acaso, se eles parassem agora, se eles parassem agora, todos os planetas seriam engolidos pelo Sol, inclusive a gente. E, exato, todos pelo Sol. Isso vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos, mais ou menos o que eles calculam. O Sol ele vai explodir, ele vai se tornar uma gigante vermelha, né? Tem os estágios, né, das estrelas. Então ele vai explodir, ele vai se tornar uma gigante vermelha, depois ele se transforma numa anã branca, e depois de anã branca uma estrela de nêutrons, não sei mais o que, não lembro agora, né? Porque eu estudei isso muito tempo atrás. E depois, no final das contas, ele vira um buraco negro, né? Mas aí, até a próxima explosão, a gente já não vai existir mais. Nessa primeira explosão dele, ele vai engolir todo mundo. Todo mundo não, perdão. Ele vai atrair pelo menos os planetas que estão mais próximos, né? E os outros provavelmente vão estar também, todos, né, vão sofrer uma grande modificação ali, né? Tá bom, galera? Gostaram ainda? Gostei do debate aí sobre astronomia, gravitação, né? Cosmologia. É legal discutir isso, hein? Tá? E tem então, como mostrei lá, né? Agora vocês podem fazer preencher, né, a tabela, né? Acho que vocês devem ter visto a tabelinha, talvez já devam até estar fazendo, já deve, né, estar tentando fazer, né? E aí eu posso até ajudar vocês, né? Sim, eu vou falar. Tá, eu vou mostrar agora. Tá bom. Vamos lá.
Então, pessoal, aí nas questões, né, da simulação aí que eu pedi para vocês fazerem, do roteiro, tem a primeira questão que envolve, né, são questões de discussão, né? Então identifique duas maneiras pelas quais você pode alterar a quantidade de força, né, da gravidade dos objetos de experimento, né? Como você poderia aumentar a força gravitacional usando cada fator? Como você pode diminuir a força gravitacional usando cada fator, né? Então o primeiro fator é qual? A gente discutiu aí já até falamos um pouco, né? Você vai escrever como você pode modificar isso, né? O segundo fator seria qual? Né? Aqui a gente não está falando de um que é mais importante que o outro, né, pessoal? Então, só falando que usando os parâmetros aqui, ó, você tem o parâmetro, né, qual que é esse parâmetro aqui, pessoal? Da distância, né? Perdão, Eduardo perguntou, hidrostático, fenômeno hidrostático? Não sei, Eduardo, desculpa, isso aí eu nunca ouvi falar. Hidrostático está ligado à água, né? Pressão, né? Karine quer falar alguma coisa, Karine? Então aqui, ó, para aquela pergunta também da Maria, ó, à medida que você se aproxima, Maria, você tem agora aqui uma distância em metros, ó, você coloca eles bem pertinho, os vetores vão aparecendo, tá vendo? Então você colocando uma massa de uma tonelada, né, próxima aqui, tá vendo? Tá vendo? Você vai bem próximo deles, né? Você vai aumentando. Então duas massas, né, de uma tonelada bem próximas chega até a 10 a quinta Newton, né? Mas mesmo assim é muito pequeno, tá vendo? Muito pequeno. O vetor ficou até grande aqui. Mas você observa que mesmo assim elas são bem ínfimas, né? O valor de força é muito ínfimo. Não faria o corpo, né, ser atraído como a Terra faz, né, com todos os objetos em torno dela, né? Tá bom? Entendeu aí, Ricardo? Você estava com uma dúvida? Eu não vou falar, né, pessoal? É uma questão de discussão. Vocês têm que ler, pesquisar, né? Aqui eu não vou entregar o ouro, né? Vocês têm que tentar fazer por conta própria. E aqui na 2, ó, preencha a tabela para cada cenário abaixo. Demonstre com os cálculos. Então aqui vocês têm que fazer a conta na mão, né? Também, e mostrar quanto que fica aqui, né? Comparar com o que foi visto aqui no simulador. Tá certo? Igualzinho a gente fez ali. Pega a constante gravitacional, né, que eu passei para vocês nos slides, né? Você tem que usar a constante gravitacional para calcular. Preenche. Cadê? Preenche. Né? Então, por exemplo, a massa é de 25, né? Vamos fazer ali no simulador. Massa de 25, massa 1, 25, massa 2, 25, distância de 3 metros, depois de 7 metros. Então, primeira massa 1, 25. E 25. A distância é de 3. Primeira, né? A primeira distância. Entre 1 e 2, né? Então a distância, nossa distância a gente tem essa força, né? Vai lá e preenche. Aí depois é de 7 metros, não é isso? A distância entre eles é de 7. Depois você preenche lá e observa, tá bom? Tranquilo. Ó, Eduardo, isso aí é interessante, hein, cara. Eu não cheguei a ler a respeito dessa questão hidrostática aí da gravidade, mas é interessante mesmo, porque realmente ocorre, né, uma diferença de pressão, né, entre a explosão, o consumo de hélio, né,
a superfície que é transformada, né, hidrogênio que é transformado em hélio, né? Bem legal. Mas isso aí é bastante conversa, né? Dá bastante, dá pano pra manga aí pra gente conversar, né? Como é que é, Ricardo? Pode falar aí, o que houve? Conseguiu? É, exatamente. Aquela, sim, a força gravitacional, aí você tem que usar o G, né? Para calcular essa força que apareceu aí, que é 8,51. Você pega a massa. Qual que é o valor da massa? O valor da massa é M1, né? Igual a 8,51 10 a menos 10 newtons, né? Perdão, a massa é igual a 25, a constante gravitacional é igual a 6,77 10 a menos 11, né? E a distância é igual a 7 nesse caso, né? Então 7 ao quadrado. Aí você tem que ver se você vai conseguir chegar nesses valores aqui. Tem que me mostrar nas continhas lá que vocês forem fazer. Tem que bater, né? Tá bom? Tem que bater. Vamos lá, vamos de novo. Eu vou ler, deixa eu subir aqui o arquivo. Oi. Não, não, não quero. Essa é a ideia, acho que é mostrar aqui igual. A ideia é mostrar isso, galera. Se vocês obtiveram nessa. Mas assim, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar. Então, olha só. Então é isso, né? Preencha a tabela e para cada cenário demonstre os cálculos. Então a massa 1 ela tem 25. E aí no cenário 1, então a força, então galera, olha só, a força de 3 metros vai ser, né, do cenário 1. Tá bom? Força 1 e 2. Aqui você tem que observar essa diferença, né? Então você vai ter, aqui deveria ter colocado, né, cenário 1, né? Pera aí um pouquinho, não, não, acho que eu tive. Ah tá, não, pera aí pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei ali, mas eu. Vamos lá, ó. Para não ficar dúvida, né? É bom te. Na verdade, a posição, ó, vai ser essa, né? Vou colocar aí pra gente ver o simulador. Vai ser essa daqui, tá vendo? Então a localização é 3 metros, né? Eu falei distância de 3 metros, mas é isso não. Então primeiro você coloca ele na posição 3, né? E na posição 7 metros. Aí você observa a força vai ser igual, né? Acho que Eduardo perguntou, não? Quem foi? Karine, né? André. André Luiz. Então é isso mesmo, você coloca na posição 3, ó. 3 está aqui. Né? Posição 7, no massa M2. Qual que é a força? Aí vai ter que fazer a conta. Você tem que calcular a distância entre os dois. Qual que é, né? A distância entre os dois agora você tem que fazer, né, e chegar nos valores. Aí você observa que a força de 1 em 2 é tanto. E a força de 2 em 1 também é tanto. Né? Aqui já está sendo mostrado, na verdade. Né? Tá? Aí você vai fazer a mesma coisa para os outros.
É tranquilo, pessoal, não é difícil não. Eu tinha falado que era 3 ali, porque na hora eu li né, acabei falando. Mas se você puxar até aqui também daria, dá 3, né? 3 metros entre um e outro, e depois 7 metros entre um e outro. Enfim, né? A força teria que ser mudada, né? Porque a posição com relação a essa distância seria diferente. Né? Uma seria 3, outra seria 7. Que não é legal. Né? Aqui, mas na verdade é isso. Na verdade ele quer do jeito que está aqui. Um está localizado na posição 3, né, como está dizendo na tabela, posição 3 e na posição 7, tá bom? Para não dar confusão, né? É isso, então aí depois tem com 25, aí você muda, né, a distância, a localização de 1 e muda de 3 muda para 1, de 7 muda para 9, né, por aí vai. Depois você vai variando a massa, né, vai variando só a massa e as distâncias ficam iguais. Respondendo a pergunta do Ricardo, né, Ricardo? Te deixei na mão aí. Então, olha só, Ricardo, me fala aqui, se a gente quer mudar a força, como nessa coluna, como é que eu estou fazendo? Eu estou alterando a massa, certo? Então, se eu alterar a massa, eu consigo alterar a força, certo? Então, esse vai ser um dos fatores, tá bom? E depois eu mudo a localização, né? Que seria a distância, não é isso? Então o que tem que ser feito é o seguinte, Ricardo, observa a fórmula. Vocês têm às vezes uma coisa com a fórmula, né, que ela pode aparentar ser meio assustadora ou meio, né, não te dizer nada, mas eu sempre insisto nesse ponto. A fórmula ela tem que te dizer alguma coisa. Se a gente está falando para estudar ela, né, é porque ela é importante. E se ela é importante, ela tem alguma coisa ali que te diz alguma coisa que é importante. Então é assim, lá tem massa vezes massa dividido pela distância. Então se você vai mexer nesses dois fatores, né, massa e distância, você tem que entender como que eles vão trabalhar na fórmula. Né? Tá bom? Então é aquela coisa que a gente discutiu. Quanto mais próximo tiver as duas massas, maior vai ser a força, certo? E se as massas forem cada vez maior, também vai ter o que? Mais força. Certo? Então é basicamente isso. Você já consegue responder, certo? E claro, você pode agora, ó, nas outras perguntas de revisão, elas também te ajudam a enxergar isso, né? Interpretando e tal, né? Interpretando cada um deles, ó. E aqui tem as questões de revisão que são simples, né, pessoal? Aqui tem a questão de discussão aqui no final, né, que a Maria já comentou ali. Mas aí é para vocês responderem com calma, pensarem. Eu não vou interferir. Faz a sua análise, a sua interpretação. Tá bom? Vai ser rapidinho para fazer. Eu gostaria que vocês tentassem fazer bem feito, né, vamos dizer assim. Rapidinho que eu quero dizer assim, não vai demorar uma semana, né? Tá bom, galera?